Hoje à noite, conversar com você, hoje à noite, sobre a confissão da nossa esperança, a confissão da esperança, porque, como eu disse aqui a princípio, nós olhamos para os lados ainda, por mais avançando que nós estejamos, estamos saindo agora de uma pandemia, avançando, Deus, para coisas novas, mas em muitos momentos, se nós não cuidarmos dos nossos olhos, cuidarmos da nossa mente, cuidarmos do nosso coração, podemos nos desanimar de tudo aquilo que está nos rodeando. Então, hoje, eu quero compartilhar com você, conversar com você sobre uma visão que nós precisamos ter, mudança de mente, mudança de visão, de foco que nós precisamos ter, uma mudança, inclusive, da nossa linguagem, daquilo que nós declaramos, para onde nós estamos olhando. E nós temos sido, claramente, como igreja, nós temos sido levantados como profetas sobre essa nação. A igreja, nós como sacerdotes, nesse tempo de tanta aflição, diante de uma geração tão corrompida, somos desafiados a profetizar vida, somos desafiados a ministrar vida em meio ao caos, em meio a esse tempo tão sombrio que estamos vivendo. E nós temos como exemplo, Jeremias, o profeta Jeremias, que também foi sacerdote, profeta destacado, para profetizar em meio ao caos em que o povo do Senhor estava vivendo no seu tempo. Jeremias viu a sua nação desintegrar-se, viu moralmente sendo tomado nas suas fronteiras militarmente, viu o seu povo ser levado cativo. Caos total. Talvez, de alguma forma, se olhássemos paralelamente com a história aqui, o que Jeremias viveu naquele tempo, talvez estejamos vivendo algo semelhante. Uma nação se desintegrando moralmente, politicamente, de formas que, em contextos de tantas mentiras, tantos enganos sendo tomados, muitas pessoas, muitos jovens, crianças sendo levados cativos, de alguma forma, nas suas emoções, nas suas vidas morais. E nesse tempo, precisamos então nos levantar e profetizar, e mudar a nossa linguagem, mudar a nossa visão, mudar a forma que olhamos ao nos levantar, ao andar, ao nos deitar. De alguma forma, nós precisamos mudar a nossa mente. E Jeremias se levanta profetizando, advertindo ao povo que voltasse seus olhos a Deus. Então ele escreve em um momento em estar retirado, cativo, e ali ele escreve o livro de Lamentações. Lamentações, justamente, é esse momento em que ele vai declarando a maldade, como está, aquilo que Israel está vivendo naquele contexto. E ele vê um povo, e inclusive ele mesmo, nessas lamentações, ele vê um povo oprimido, esmagado, cansado, começou a ser contagiado, perdendo seus sonhos, perdendo as suas esperanças. O profeta Jeremias, perdendo a sua esperança. E muitas vezes somos pegos nesse mesmo contexto. Às vezes saímos da igreja, saímos de um culto abençoado, saímos animados e encorajados, recebemos verdades aqui, verdades sobre as nossas vidas. E aí, de repente, no meio do dia ou no período da semana, perdemos essas convicções que nós ouvimos por acontecimentos, por alguma coisa que pode nos ocorrer e que vamos perdendo isso. E vivemos, então, muitas vezes em guerras interiores, em meio a ambiguidades de incertezas e dúvidas, às vezes alegres, depois tristes, fé e derrotados. Às vezes nos levantamos em louvor, mas também sai da nossa boca murmuração, esperança, desesperança, sucesso e fracasso. E vivemos nessas ambiguidades de conquistas e perdas. Mas o que de fato tem ocupado a nossa mente, diante dessa situação em que estamos vivendo, diante de situações em que nós olhamos para o lado e não vemos muitas esperanças, não vemos muitas perspectivas, que seja pessoal, familiar, no contexto de nação, no contexto de governo, que
podemos olhar o que está permeando, ocupando os nossos pensamentos. Talvez seja o nosso passado. E quando o nosso passado se estabelece na nossa mente, na nossa alma, ele afeta com certeza, ele passa a ser o nosso presente, afetando o nosso futuro. Angústias, derrotas, frustrações, perdas, o que será? O que será que tem afligido a sua vida? Ansiedade, medo. E Jeremias, então, em Lamentações, ele escreve: lembra-te da minha aflição. Talvez seja a nossa oração, talvez poderíamos destacar isso como nossa oração nesses dias. Lembra-te de nós, da nossa aflição e do meu pranto, do meu absinto, do meu veneno, do amargo sobre a minha vida. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Era exatamente isso que eu disse, que essa ambiguidade de Jeremias, olhando para a sua vida e olhando para trás, olhando o amargo na sua alma, nos seus pensamentos, a angústia, o seu pranto, o seu choro, sente como se estivesse tomando veneno, e algo amargo na sua vida, que nada tem e dá esperança. Mas eu quero continuar aqui sobre a perspectiva da palavra de Deus e a perspectiva de como Jeremias mudou o foco dos seus olhos, da sua linguagem, das suas palavras e do seu entendimento e das suas atitudes. E uma coisa que nós temos aprendido é: mude a maneira de pensar e você vai mudar a sua maneira de sentir. Aquilo que eu penso pode determinar o que eu vou sentir. E aquilo que eu penso pode determinar o que eu sinto e pode determinar o que eu faço. Então nós precisamos começar a mudar, como Jeremias aqui, de um verso ao outro. Já em Lamentações, capítulo 3, verso 21, ele faz a pausa diante das suas lamentações, diante das suas reclamações, e ele talvez narre aqui uma das frases que nós mais deveríamos usar de todos os dias, ou pelo menos nos levantar, abrir os nossos olhos e pensar nessa verdade. E ele diz no verso 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Uau! Isso aqui pode mudar tudo. Essa forma de que quando eu levanto, eu penso, eu posso me sentir dessa forma. Há uma esperança. E eu quero trazer à memória aquilo sempre que me deu esperança. E Jeremias então continua dizendo, trazendo essa esperança, onde eu estou assentado. Talvez hoje eu não esteja bem, talvez as perspectivas sejam piores, talvez aquilo que eu trouxe do meu passado seja muito ruim. Mas há algumas coisas que podem reverter toda uma situação que seja do que eu estou vivendo hoje, do que eu trouxe do meu passado e do que eu vou viver no meu futuro. E eu preciso me apegar em algumas verdades. Em Efésios capítulo 2, verso 6 diz: e juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Primeiramente, você crente, você que crê na palavra do Senhor, há essa declaração aqui que nós já estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E ali estão todas as bênçãos que nós precisamos. E ali estão todas as respostas que nós devemos buscar. Então eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. A esperança de algo novo, a esperança de algo para amanhã. Se eu estou vivo, se eu estou respirando, há uma nova história para mim, há uma nova história para você. Se ainda eu estou respirando, se eu ainda estou vivo, há uma nova história para ser vivida aqui nessa terra, ainda hoje. Eu preciso ter na minha mente essa confissão. E as realidades que trarão à memória, aquilo que me dá esperança, eu posso continuar olhando aqui para o que Jeremias continua escrevendo em Lamentações, capítulo 3, depois no verso 22 em diante. E ele começa a discorrer o que pode me dar esperança. Eu quero destacar para você, pelo menos 5 verdades. 5 verdades que a partir de hoje você precisa anotar num papel, colocar lá na sua geladeira.
ou gravar no seu celular, na sua agenda, para que todos os dias, junto com o seu despertador, essas verdades surjam ali aos seus olhos. Ou gravar no seu coração, gravar na sua mente, decorar isso, para que isso seja a verdade absoluta para a sua vida todos os dias. Então, aquilo que pode me dar esperança, realidades que podem me dar esperança. A primeira eu encontro aqui em Jeremias, Lamentações, capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A primeira realidade aí são as misericórdias de Deus. Deus de novas chances. Deus de uma esperança, de novas oportunidades. As misericórdias que Deus tem para cada um de nós, elas se renovam a cada manhã. Elas se despertam a cada manhã. Eu costumo dizer que antes de nós nos despertarmos, antes de acordarmos para dizer bom dia Espírito Santo, bom dia Senhor, nós estamos aqui para um novo dia, para um novo desafio, para uma nova batalha. O Senhor olha dos céus e diz assim: vá com Deus. O Senhor diz: vá com força, meu filho, vá com força, queridos, porque as minhas misericórdias, que não têm fim, elas já despertaram antes de você, elas já estão à sua frente, e isso eu preciso me apegar todos os dias, querido, que seja de segunda-feira, terça, quarta, quinta, todos os dias, eu preciso acordar e crer que as misericórdias de Deus já despertaram. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim e se renovam a cada manhã. E diz: grande é a tua fidelidade. E essa é a segunda verdade, a segunda realidade, para que eu traga a minha memória, para que eu tenha a esperança renovada, que é a fidelidade de Deus. Anote aí em algum lugar, por favor, queridos. A fidelidade de Deus para com as nossas vidas. Diz assim no verso 23, finalzinho: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A fidelidade faz parte do caráter de Deus, ele não muda. Dá para entender isso? As misericórdias do Senhor se renovam e a fidelidade do Senhor não tem fim. Faz parte do seu caráter e ele não muda, ele é fiel. Ele não é homem para que mintas e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele já declarou a nosso respeito. Se Deus falou algo a seu respeito, traga isso à sua memória. Se você tem uma promessa de Deus, se você tem um sonho que você crê e acredita que veio da parte de Deus, creia, traga isso à sua memória todos os dias, mesmo que as circunstâncias digam completamente o contrário. A fidelidade do Senhor. A terceira realidade que eu preciso trazer à minha memória todos os dias para me dar esperança, está no verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Terceira verdade, a terceira realidade é a bondade de Deus. Tudo pode parecer desmoronando. Pode parecer que as coisas não estão acontecendo. Mas a bondade do Senhor, ela é sobre as nossas vidas. Às vezes nós não conseguimos entender muitas coisas. Nós não conseguimos, mas às vezes precisamos, em silêncio, parar por um pouco, nos acostarmos nossos ouvidos no peito no coração de Jesus, no coração do Pai, colocar a nossa cabeça no peito do Papai e esperar, e ouvir o seu coração batendo a nosso respeito, a sua bondade, a sua bondade, a sua bondade é sobre nós. Ele sempre nos preserva, ele sempre nos faz perseverar todos os dias, e nós precisamos absorver isso na nossa vida, na nossa alma, a bondade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Por mais que as coisas estejam se adiando, creia que a bondade do Senhor é verdade sobre a sua vida. Declare isso: bom é o Senhor
porque eu estou esperando nele. E nele eu posso confiar, porque é a fidelidade e a misericórdia. A outra verdade aqui, a outra realidade que eu preciso me apegar todos os dias, é a compaixão de Deus. Nós vimos a misericórdia de Deus, vimos a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, e agora nós vamos buscar essa realidade da compaixão de Deus. A compaixão parece, você pode me dizer assim, mas a compaixão não é a mesma coisa de misericórdia? Diz lá em Lamentações, capítulo 3, verso 32. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Se vivêssemos debaixo só das misericórdias do Senhor, se vivêssemos sendo beneficiados somente pelas misericórdias do Senhor, nós já estaríamos saindo muito no lucro, muito no lucro. Mas além das misericórdias, o Senhor nos cobre com a sua misericórdia, mas Ele também nos cobre com a sua compaixão. Mas pastor, não é a mesma coisa? Não, eu digo que a misericórdia do Senhor é a bondade demonstrada para nós, por nós. Eu digo que a misericórdia do Senhor é que quando nós não sofremos o dano que deveríamos sofrer. E a compaixão do Senhor é quando Ele se coloca para sofrer o dano em nosso lugar. É a empatia. Foi exatamente a cruz de Cristo. Pela misericórdia o Senhor aceitou viver como homem e morrer em nosso lugar. E por conta da compaixão, Ele se colocou em nosso lugar. Ele se colocou para sofrer todo o dano. E na compaixão Ele nos livra do dano, do pecado, da destruição eterna, e na compaixão Ele se coloca em nosso lugar. Então eu preciso trazer à minha memória a sua compaixão, a sua fidelidade, a sua bondade e a sua compaixão que me cobre, como diz o verso 32, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Queridos, eu não tenho motivos para desanimar. Quando eu olho estas verdades, quando eu trago à memória estas verdades, eu não tenho como desanimar. Eu sou coberto de compaixão e sou coberto da sua grande compaixão e da sua fidelidade e da sua misericórdia, todos os dias. E a quinta realidade que eu preciso me apegar todos os dias, eu chamaria aqui de justiça de Deus. Justiça de Deus, anota aí também. No seu bloco de notas, no seu celular, na sua mão. Não sei onde você vai anotar, mas o verso, no capítulo 3 ainda, verso 57, 59, depois 64 em diante, diz assim: de mim te aproximaste no dia em que te invoquei. Disseste, não temas. Olha só o Senhor dizendo, não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma. Remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram. Julga a minha causa. Justiça de Deus. Tu lhes darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhes darás cegueira de coração. A tua maldição imporará sobre eles. Na tua ira os perseguirá, e eles serão eliminados debaixo dos céus do Senhor. Queridos, nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é muito mais alta. E quando nós nos apoiamos nisso, nas misericórdias, na fidelidade, na bondade, na compaixão do Senhor, nós podemos nos apegar e estar seguro que quando eu estou diante do Senhor, diante da bondade do Senhor, a justiça dele é feita. Quando eu estou andando em retidão, quando há retidão na minha vida, nada pode me atingir. Nada, absolutamente nada. Eu estou guardado debaixo da justiça do Senhor. E mesmo assim, se eu for atingido, o Senhor é quem julga a minha causa. Ele lhes dará a paga daquilo que há a ser feito contra a minha vida. Então, para finalizar esse pensamento nesta noite, eu preciso todos os dias confessar a minha esperança. Trazer essas realidades, trazer essas verdades
para crer em tudo isso, que a minha vida pode ser tudo aquilo que o Senhor já escreveu ao meu respeito. E posso ser muito mais do que eu simplesmente estou vivendo nos meus dias, mesmo que sejam maus, mesmo que sejam de desafios. Mas eu preciso aprender essa verdade todas as horas que eu me levantar pela manhã. Eu posso declarar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém? Que você fique com essa verdade, com essas verdades no seu coração. E eu quero orar por você. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero ministrar essas verdades, que essas realidades entrem poderosamente no seu coração, na sua mente, na sua alma. E que todos os dias você diga, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça. Eu quero orar com você. E quero declarar vida, saúde, cura, libertação. Eu quero orar com você e declarar que há uma esperança para você. Há uma esperança para o ferido. Há uma esperança para aquele sem esperança. Para o que está angustiado. Traga à memória essas verdades. A compaixão, a bondade, as misericórdias, a fidelidade, a justiça de Deus que é sobre você. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Senhor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua bondade. Obrigado, Deus, pela sua misericórdia, que se renova todos os dias, todas as manhãs. Muito obrigado, Senhor, para aquilo que nós temos de olhar. Por mais desafiador que o meu irmão, por mais desafios que o meu irmão possa estar passando nesse dia, nesse exato momento, o Senhor, Deus, é poderoso para estar com ele agora, sentado nesse sofá, ou no quarto, na cama, na sala, na cadeira. O Senhor pode agora, Espírito Santo, alcançar essas vidas, abraçá-los e fazer com que essas verdades se tornem absolutas, sejam revelações muito mais do que informações. Alcance esses corações nessa noite. Alcance, Deus, cada um que esteja nos acompanhando de norte a sul do Brasil, todas as pessoas que estejam passando por essa transmissão. Eu peço que pelas suas misericórdias o Senhor os alcance. Deus, que pela sua bondade o Senhor as alcance. Que pela sua fidelidade, que o Senhor já disse a respeito de cada um, o Senhor os alcance e traga um ânimo novo, uma perspectiva nova. Oh Deus, uma visão nova do céu sobre a vida de cada um. Deus, que o Senhor traga uma revelação da sua bondade sobre cada lar aqui representado. Cada vida, Deus, onde estão se derramando lágrimas nessa hora. Que a bondade do Senhor, ó Deus, uma revelação da sua bondade, um encontro com a sua bondade, Senhor, um encontro com a sua compaixão, ó Deus, e a tranquilidade de saber que o Senhor não dorme nem de dia nem de noite, e o Senhor cuida de cada um. Deus, e a sua justiça não tardará, a sua palavra não tardará. Deus, as respostas virão. Deus, a luz do Senhor apontando para cada um virá, em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero orar, ó Deus, ministrando e aproveitando esse momento debaixo da unção da sua palavra. Deus, uma restauração. Deus, as respostas chegando. Deus, respostas daquilo que não há, ó Deus, sobre a vida de alguém aqui que está nos assistindo. Venham como uma resposta do Senhor, através da bondade, do amor, a demonstração do seu amor, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus, entrando em cada lar aqui agora, entrando em cada casa, entrando em cada vida, Senhor. Em nome de Jesus eu quero ministrar cura também. Se porventura há alguém aqui nos acompanhando, cultuando junto conosco aqui nesse lugar, que o Senhor traga cura, a cura do câncer, a cura daquele que já perdeu a esperança de vida. Deus, a cura, a transformação, a libertação agora, Deus, de opressões malignas, sejam repreendidos no nome de Jesus. Deus, todo espírito maligno que contradiz a sua bondade, Deus, seja
Deus, anulado, seja amarrado, seja impedido de agir na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Aquele que estão clamando por uma cura, o Senhor traga a cura agora, a cura na enfermidade, Deus, que tem assolado esse lar. Deus, a preocupação, em nome de Jesus, ó Deus, abre portas de trabalho agora, pelo poder da sua palavra. Deus, abre portas de trabalho, abre portas de emprego. Deus, abra portas, ó Deus, de forma sobrenatural. Responde às ações da justiça, Deus, que precisam ser liberadas. Deus, em nome de Jesus, eu libero essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Queridos, fiquem na bênção do Senhor. Nos encontramos esse final de semana. Vamos terminar aqui em adoração, com uma adoração que vamos entregar ao Senhor, terminando este culto maravilhoso. Estamos juntos nesse domingo, estamos juntos no final de semana todo, para continuarmos cultuando ao Senhor. Em nome de Jesus, seja abençoado debaixo da bênção. E não se esqueça, nunca, sempre, amanhã pela manhã, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. A compaixão, a fidelidade, a bondade, as misericórdias do Senhor e a justiça dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja abençoado demais. Fiel tu és, fiel pra sempre tu serás. Fiel tu és, as suas promessas são sim, amém. As suas promessas são sim, amém. E as suas promessas são sim, amém. E as suas promessas são